Mas queria agradecer aqui primeiro, falar um bom dia para todo mundo, agradecer o convite do Live University para participar desse evento, contar um pouco do que a gente fez nesse período. E aí eu vou começar um pouco contando sobre mim e um pouco também sobre a 99 DID, porque às vezes algumas pessoas não conhecem o grupo e tudo mais. Então, bom, sou Rafael Menini, cuido da área de compras e de facilities da América Latina para a 99 DID hoje. Trabalho na área de compras há mais de 14 anos e já fiz de tudo um pouco dentro da área de compras, já cuidei de indiretos, já cuidei de diretos, e hoje estou aqui na 99. A DID, na verdade, a 99 começou em 2012, né, como uma startup, mas eu acho que ficou bastante conhecida mesmo em 2018, quando a gente se tornou o primeiro unicórnio brasileiro, quando teve a segunda rodada de aporte da DID, que eles resolveram fazer a aquisição da 99, nesse período, e desde então a empresa cresceu exponencialmente. E o mais engraçado é que a gente foi bastante afetado durante a pandemia e tudo mais, mas há umas 2, 3 semanas atrás a gente bateu nosso recorde de corridas em um único dia globalmente, foram mais 60 milhões de corridas em um único dia. A 99 DID, o grupo em si, é o maior player desse mercado de transporte de pessoas e também de food delivery e está hoje dentro de mais de 10 países no mundo. E aí, contar um pouco do que aconteceu naquela época, né? Eu entrei aqui, eu falo naquela época porque parece já tanto tempo, mas eu entrei aqui na 99 em abril do ano passado, com alguns desafios, que eu diria que são desafios que você vai encontrar na maioria das startups, mas para a gente que vem de empresas muito tradicionais e outros segmentos é algo um pouco diferente. Então, a primeira coisa que você chega e encontra de desafio é a parte da estrutura. Não tem muita definição, a gente não sabe muito como funciona, quem se reporta para quem, algumas áreas ainda nem existem. E a área de compras não era muito diferente disso. Na verdade, a gente tinha 5 pessoas lá na área de compras, claro, fazendo os processos, fazendo os projetos, mas nada muito formal, nada muito certo, sem uma política definitivamente, devidamente publicada e que conseguia acompanhar tudo isso. Então, essas pessoas estavam lá, mas sem muita estrutura, e a empresa em si, sem muita estrutura, era naquele momento, né? O segundo é processo. Efetivamente, se você não tem uma estrutura muito clara, difícil que você tenha processos, né? E o espírito da startup é que você está lá, você teve uma ideia, você alinha com 2, 3 pessoas e faz. Deu certo? Ótimo. Não deu certo, você muda, vai fazer outra coisa, vai fazer de outra forma. Então, não existe um apego muito grande para processos. Então, não tem muito jeito nisso. E também a falta um pouco de sistemas. A gente tem uma dificuldade de investir em sistemas de back-office numa startup, porque, afinal de contas, você está investindo no negócio. É o momento de investir para fazer os sistemas e a operação funcionar, né? E aí, por último, o que seriam os desafios aqui? Faço uma brincadeira aqui, óbvio, com dados de jogo e sorte. Você tem que ter um pouco de sorte nas coisas, mas quando você não tem estruturas muito claras, os processos não muito bem definidos, naturalmente as informações não virão de uma maneira tão organizada, de uma maneira tão estruturada, da maneira que a gente quer para poder trabalhar. E hoje a gente sabe que, basicamente, todo mundo, todas as áreas, qualquer função dentro de uma empresa precisa de informação para você trabalhar aí. Só fazendo um parênteses aqui, a dificuldade dos dados é muito mais relativa ao quando a gente fala de back-office em umas startups. Quando a gente fala do negócio em si, a quantidade de dados que aquilo gera e é trabalhado é imenso. Então, a equipe fica ali voltada muito para o negócio, como eu falei, né? E aí vem aquela coisa do, efetivamente, você entra numa empresa dessa, com esse cenário de vários desafios, e aí você começa, né, tentar explicar, entrou a pessoa que vai cuidar de procurement, né? E aí a gente usa essas expressões da nossa área e começa a ser bombardeado de perguntas, né? Qual é o processo? O que a gente vai fazer? O que o contrato? O que o procurement faz? O que não faz? Por que existe, né? E para a gente da área de compras, isso é muito claro. A gente sabe muito bem qual é a nossa função, o que a gente está ali,
para que a gente existe e tudo mais. Mas é engraçado que quando você vai falar com outras áreas, né, e principalmente numa startup, a ideia deles da área de compras é que é um bando de gente passando cartão de crédito nas lojas e recebendo os materiais, garantindo que os serviços são entregues e tudo mais, né? E aí essa confusão, ou diria que talvez esse bombardeamento de perguntas, né, faz a gente acabar se questionando: para onde eu vou? Como que eu vou fazer? E o engraçado dessa experiência que a gente tem, beleza, eu trabalho mais de 14 anos em compras, passei por várias áreas e tudo mais, mas em 100% dos lugares que eu trabalhei, a área já estava lá, já existia uma política, já existia um processo muito claro. Você sabe exatamente, algumas coisas mudam, mas poucos, mas você sabe para onde caminhar e você sabe como funcionam essas coisas. Numa startup não é assim. E você entra e fica meio perdido, porque a velocidade é outra, o timing é outro, e as coisas que as pessoas vão te cobrando é diferente. E aí não adianta, uma das coisas que eu fiz e parei efetivamente é, pense, não adianta querer pôr tudo de uma vez só. Não adianta você olhar e falar assim, nossa, eu vou pegar um pouco de cada processo de todas as empresas que eu trabalhei e vou tentar colocar aqui que isso vai funcionar. Não vai, não adianta. Não cria essa expectativa, porque as coisas não vão. Não adianta criar aquela coisa padrão de 97 slides, cheio de jargões da área de compras e tudo mais, que às vezes quem está montando aquele slide nem conhece ou nem entende por que está escrevendo aquele monte de coisa, ou ferramenta que vai falar que vai usar e tudo mais. Porque não funciona. Aqui, você apresentar aquilo para alguém e para os executivos aqui, eles vão falar, tá, e o que vai acontecer, né? Então é um pouco disso, você tem que ser objetivo, muito simples e claro nas coisas que você quer falar aqui e que você quer transitar. E aí, então, o que eu fiz, né? Acabei criando um plano de 3 anos, e acho que isso é algo que dentro de uma startup vai mudar, não tem jeito, mas eu vejo que um plano de 3 anos é algo suficientemente bom para você manter uma visão macro de onde você quer chegar. Então, eu criei um plano de 2019, 2020, 2021. E o mais importante disso é que você tem que criar as fases e onde você quer chegar. Como eu disse, começa do básico, mas já desenhe o roadmap de onde você quer chegar. Quais são as melhorias que você vai colocando ao longo desse tempo para fazer as coisas acontecerem. Não, de novo, não adianta querer fazer tudo acontecer de uma única vez, porque não vai. Então, essa é a parte mais difícil do que tem. E aí, meu plano ele acabou sendo estruturado em 3 grandes pilares, eu diria, para me basear nisso e falar quais seriam as melhorias e para onde a gente quer chegar. Então, o primeiro pilar aqui, processos, e talvez eu possa colocar junto com processos a parte de política também, né? E aí, a própria foto já diz, e uma das coisas que eu queria deixar, não deixar claro, mas acho que todo mundo sabe, não adianta você colocar processos e tudo mais. Sempre vai ter gente que não vai respeitar o processo, que vai descumprir. As leis existem e ainda assim as pessoas descumprem. Processos é a mesma coisa. E aí essa foto ilustra bastante, né? Você pode colocar uma placa lá que vai ter gente pescando. Acho que se eu fosse ilustrar o momento de uma startup nessa foto, seria uma aglomeração de pessoas pescando, porque o perfil dentro de uma startup é muito diferente. São pessoas jovens, são pessoas que por vezes, não tiveram tantas experiências em empresas muito tradicionais, em que você tem que seguir o processo ao pé da letra e aí fazer tudo quadradinho, bonitinho, porque senão as coisas não andam. Então é bem diferente. Então não adianta, de novo, não adianta você querer pôr tudo ali de uma única vez que não vai. E a segunda parte dentro de processos e políticas é que startup também tem o seu lado meio chato, que é igual ao mundo corporativo tradicional, que é questão de politicagem. Acho que a gente nunca vai se livrar dessa politicagem em nenhum cenário corporativo. Então, quando você está construindo algo novo, né, diferente, não existe, você tem que criar seus aliados, você tem que trazer pessoas perto. E quando você fala em, vou desenhar um processo mais correto, vou colocar política ali, isso é meio que música para a área de compliance, para a área do jurídico. Eles se empolgam, os caras se arrepiam e tudo mais. Então, já são 2 áreas que você tem que trazer para o teu lado,
mostrar quais são os benefícios que você quer incluir, que elas vão te ajudar nessa implementação. Então, isso é um ponto super importante. E, de novo, aquela questão do plano de 3 anos. Coloque o básico primeiro e vá criando isso aos poucos, e vá melhorando isso. Mas já crie qual é o plano de melhoria e já mostre isso para as áreas. Porque na hora que você fala para compliance sobre colocar um processo de compras de uma política, os caras já querem colocar aquela política de 30 páginas, no detalhe do detalhe, e não faz sentido no momento em que você ainda está começando, no momento em que você está querendo educar as pessoas e mostrar para elas por que funciona, né? Então tem que tomar muito cuidado nisso e sempre deixando o planejamento a médio e longo prazo. Para a gente, 3 anos é bem longo prazo aqui. O segundo pilar, basicamente, é a eficiência. Não tem jeito, a área de compras ela existe para trazer dinheiro para a empresa ou trazer resultados. E o método ainda mais tradicional é quanto de saving você vai trazer, como que você vai fazer isso e tudo mais. Então você tem que criar isso e você tem que mostrar e colocar os objetivos relacionados a isso, mas também seguindo o plano dos 3 anos. Você tem que mostrar para os outros em que trazer saving não vai ser seu objetivo principal com o tempo passando. Saving vai ser algo inicial para você justificar a existência da sua área e tudo mais. Mas com o tempo você tem que mostrar que você consegue agregar valor de outras formas. E que outras formas? Você, a partir das suas negociações, você consegue trazer melhoria de SLA, você consegue trazer novas soluções que vão trazer, de repente, uma eficiência muito melhor dentro de um processo específico, você consegue trazer mais usuários com menos dinheiro, dependendo do tipo de negociação. Então, você consegue mostrar isso e mostrar o valor da área de compras de uma maneira muito diferente, né? E aí, discutir de maneira futura já onde que você quer chegar e quais são os objetivos do que você tem para essa parte. E aí, por último, né, dentro desses pilares de como estruturar, mas não menos importante, eu diria que é a estrutura que você tem que montar. Então, desenhe sua equipe de uma maneira que seja consistente com o que você tem de informação, com o que você tem de spend, o que você tem de categoria. E aí, um pouco, talvez, meio clichê, né? E aí, só comentando também um pouco dessa foto, essa foto é realmente a nossa equipe ali de compras do 99. Faltam algumas pessoas novas, mas foi um desafio que a gente teve durante a quarentena, em que a gente ficou em terceiro lugar como foto um pouco mais criativa. Mas efetivamente é um pouco mais clichê, mas traga pessoas que você goste de conviver e que tenham um certo alinhamento com o seu modo de vida, coisas do tipo. Isso é muito bom. 2, é um desafio extenuante, eu diria, que é super difícil para as pessoas. A gente vai ter que treinar, educar, fazer tudo de novo, várias vezes, com várias pessoas. Startups, elas mudam as pessoas, assim, surreal. Eu entrei até, achei bizarro, a gente tem um turnover de mais de 30% de pessoas, e isso é comum nesse mundo, nesse mercado. Então, é um desafio muito grande de toda hora ter que ficar explicando como que funciona a área de compras, por que a gente está ali, é uma pessoa nova, tem que explicar processos e tudo mais. Então, a equipe é em si muito demandada. E aí, acho que o último ponto, que até um livro que eu li recentemente, é não seja um babaca criando sua estrutura. E aí, quando eu falo isso, você já viveu e já teve vários chefes. Só por ser chefe, você já é chato. Natural isso, as pessoas já pensam isso de você. Então você tem que pensar no seguinte: você já teve várias experiências boas e ruins, ninguém é perfeito, ninguém. Tenta ver quais são as coisas chatas que você via nos seus chefes anteriores e tenta pôr. Até um livro interessante que eu li esses dias da editora Belas Letras, que eu recomendo. O livro se chama Como Fazer um Ótimo Trabalho Sem Ser um Babaca. É bem legal, ele é voltado mais para o mercado de agência de publicidade e tudo mais, mas a gente consegue tirar vários insights, né? E aí, como eu disse, estamos numa startup, né? O principal ponto aqui é que o tempo ele não é igual. Não funciona igual das outras empresas. O tempo aqui é muito diferente. Dentro da 99, a gente costuma dizer que a gente vive em dog years, né? Anos de cachorro. O meu 1 ano e 7 meses que eu estou aqui, parecem, na verdade, que eu já estou 4 anos aqui. Já conhece tudo, já conhece todo mundo, já fez um monte de coisa, efetivamente. Então, isso que é a parte engraçada disso. E isso se reflete para tudo ali dentro. Então, as coisas você planeja de uma maneira
dentro dos 3 anos que eu comentei, dentro da políticas e processos, o que, que a gente quer fazer, dentro do modelo de eficiência e a estrutura, mas as coisas vão mudando tão rápido que efetivamente você nem percebe, e algumas coisas já aconteceram, outras estão atrasadas e não aconteceram ainda, mas porque você acabou colocando outras coisas na frente, e as coisas vão acontecendo, e aí eu vou contar um pouco do que já mudou, ou seja, de uma estratégia inicial de colocar políticas e processos, mostrar um pouco de por que compras, o que, que vai trazer de eficiência e tudo mais, e começar a estruturar a equipe, a gente já começa a mudar a nossa estrutura e a nossa linha de relacionamento. Algumas áreas super importantes dentro da empresa, elas já começam a ter uma visão de compras, e isso eu estou falando com menos de 1 ano de que a gente tinha começado a implementar as coisas, já começa a ver a área de compras como uma área muito diferente. Um exemplo muito bom disso é a relação que a gente tem com a área de marketing, que eu acho que é difícil em qualquer empresa, efetivamente, a área de compras se relacionar com marketing, porque eles pensam muito fora da caixa, acham que é difícil envolver a área de compras e tudo mais, e hoje, efetivamente, as pessoas da nossa área que cuidam da área de marketing, elas estão dentro do staff deles, ou seja, elas participam das reuniões, participam dos projetos desde o começo. A outra parte que eu diria que já muda, efetivamente, são os processos. Não adianta você imaginar que aquele processo desenhadinho do que você fez desde o começo, ele vai ser o mesmo. Coisas acontecem, coisas funcionam, coisas não funcionam, você tem que voltar atrás, tem que ir para frente. E outras coisas, por vezes, vai muito mais rápido. E aí, quando você começa a falar em processos novos, a gente começou com um processo em que era super básico da parte de compras, de como cadastrar fornecedores. Hoje a gente já está num processo super evoluído de cadastro de fornecedores, de due diligence e tudo mais, para mitigar riscos que a gente não imaginava, tá? Então, são coisas que a gente tem paces diferentes e, por outro lado, algumas implementações de sistemas cruciais a gente ainda não conseguiu caminhar. Então, isso vai mudando. A outra parte é que essa visão, junto com essa mudança de processos, faz com que a área de compra se torne um pouco mais estratégica desde o começo. E aí vamos lá, né? Estou falando em menos de 1 ano e meio, basicamente, a gente publicou a política, colocou novos sistemas em novembro. Eu estou aqui há 1 ano e meio, mas a gente colocou em novembro isso para rodar. E a gente já está mudando a nossa visão para uma visão estratégica. E aí, quando eu falo de ter uma visão estratégica em compras, eu gosto muito de provocar todo mundo da equipe, que é uma visão estratégica de compras não é ter 413 templates, de seguir uma metodologia de strategic sourcing e pôr todos nesses templates e fazer uma apresentação de 95 slides, que não sei o que você demora mais tempo preenchendo tudo isso e fazendo tudo isso, do que efetivamente executando a negociação. Ser estratégico dentro da área de compras é uma área de negócios, eu falo para eles. É uma área que a gente tem que, na verdade, cada vez mais ficar mais próximo das áreas clientes, e entender efetivamente como eles funcionam. A gente tem que entender quais são as demandas, quais são as necessidades, não esperar que eles venham aqui com, preciso negociar tal serviço, preciso negociar tal contrato. É entender realmente o funcionamento daquilo e usar a nossa expertise, a nossa abertura, a gente é a janela para o mercado. A área de compras, efetivamente, é a área que tem acesso a novas tecnologias, novos fornecedores, inovações, tudo que eles estão criando, os caras vêm para a gente. Eles estão lá, manda e-mail, manda mensagem no LinkedIn, manda e-mail falando, tem um novo serviço, tem uma nova plataforma, tem isso. A gente tem que explorar isso e trazer para o negócio de volta. E efetivamente ver como alavancar esses negócios. Muitas vezes a gente recebe uma demanda que ela acaba virando outra demanda ou alavancando outro negócio para uma outra área e potencial. Então, a área de compras ela tem que se tornar estratégica nesse nível de efetivamente pensar em, eu sou uma área de negócios, eu não sou uma área que fico lançando RFPs para o mercado, fazendo cotações, bids e garantindo a política, sabe? Pare de jogar com a política debaixo do braço, que isso não funciona. E aí, por último, são os resultados, né? O que a gente começa já a trazer de resultado diferenciado. Acho que o primeiro ponto é que quando você tem todo esse comprometimento da equipe, essa sinergia e tudo mais, os resultados eles vêm. Não adianta. Você pode falar o que quiser, mas se você tem o comprometimento das pessoas e o interesse, os resultados virão. E aí a gente já começa a mostrar outros resultados. A gente tem níveis de maturidades em categorias que a gente chegou a atingir que a gente não esperava estar tão próximo aqui. Esse momento seria, talvez,
algo que a gente não imaginava ainda chegar com 1 ano de política implementada e algumas áreas em que a gente ganha prêmios, nós somos reconhecidos por soluções e coisas diferentes. E aí, falando de tudo isso, né, basicamente essas coisas se conectam com aqueles 3 pilares, né, mas eu acho que tem 2 grandes pensamentos ou mindsets que a gente tem que manter em mente como conectar essas coisas e como fazer. E para mim isso, uma das coisas mais importantes que tem, e aí é a experiência do usuário. Todos aqueles pilares você tem que pensar, seja em política e processo, seja em eficiência, seja na parte da estrutura, você tem que pensar na experiência do usuário. E aí quando eu falo na experiência do usuário, não é só a experiência do usuário final, né? Porque não adianta você pensar num processo que ele é simples, as pessoas não precisam, porque pensar na experiência do usuário final era mais fácil não ter política ou processo de compras, porque eles iam lá, compravam de quem eles queriam e estava tudo certo. Melhor dos mundos. Não, você tem que pensar na experiência do usuário como um todo. E, inclusive, pensar muito na experiência do usuário da sua equipe. Como facilitar o processo dentro da sua equipe. Se você não faz isso e efetivamente não tem um roadmap de como fazer as melhorias dentro do processo de compras, a sua equipe não vai ser eficiente e, por sua vez, a sua equipe não vai se tornar tão estratégica e não vai atender as áreas clientes da maneira que eles deveriam. E aí, consequentemente, a experiência do usuário final não vai ser tão boa porque a sua equipe não está tendo uma experiência boa internamente como usuários dos processos de compras, dos sistemas e tudo mais. E aí a gente tem uma série de ferramentas do mercado que podem ajudar, de cadastro de fornecedor, de cotação e tudo mais, que isso pode ajudar. E a outra parte é, confie nos outros, você sempre vai aprender coisas de outras pessoas. Sempre vai ter alguém que sabe muito mais que você de alguns processos. E quando eu falo isso, é não só dentro da sua equipe, mas também fora da empresa. Existem outras empresas que sabem fazer melhor aquele processo do que você. Então, existem empresas que fazem automação de vários processos. Hoje, um grande exemplo disso é a gente aprovou efetivamente, né, a terceirização de parte da área de compras, porque a gente entende que efetivamente existem empresas melhores do que a gente no mercado para fazer compras que a gente chama de tail spend, que são as compras de baixo valor. Não adianta eu querer ficar pondo um batalhão de gente ou fazer minha equipe se dividir entre ser estratégica e também atender uma compra spot, que não vai funcionar. Então, confie em outras empresas, aprenda com outras empresas como são esses processos, seja humilde o suficiente para entender que você não vai saber tudo, que você tem que confiar nos outros e ter um pouco disso. E receber esses benefícios das outras pessoas. E aí, falei bastante um pouco de o que a gente vem fazendo, o que a gente tá falando. Acho que a gente vai ter um tempo para discutir um pouco depois, e é isso que eu gosto mais, de interagir e não ficar só contando aqui. Contar um pouco do futuro, né? E aí, para mostrar efetivamente, isso aqui é um slide de uma apresentação interna nossa. Então, para mostrar que não é conversinha ou uma apresentação bonita para trazer aqui para o fórum. Isso aqui a gente apresentou há um tempo atrás e reforçou há umas 2 semanas agora para o nosso CFO global, qual é o grande plano e os outcomes, os resultados da nossa área de compras aqui. Então, a gente quer ser efetivamente o que eu comentei de parceiro estratégico, fazer gestão de categoria e entender dos negócios, do que a gente tem aqui dentro, entender das áreas. A gente efetivamente, é o que eu falei de confiar nos outros, é ter uma operação híbrida, uma parte tem que ser interna, uma parte tem que ser externa. A gente não sabe fazer tudo e não faz sentido ter tudo aqui dentro. Independente das regras de compliance, a gente é uma empresa chinesa, a gente tem muitas regras, é bem complicado, então efetivamente você consegue fazer coisa fora e é muito viável confiar em outras empresas para isso. Melhorar a experiência do usuário, efetivamente é o que eu falei, e aí não só, de novo, reforçando, não só interno, mas também externo, quer dizer, não só externo, mas também interno, melhorar a experiência da sua equipe de compras. Eles estão felizes com o processo como um todo? Ou é aquela coisa maçante, de novo, 97 slides, 15 templates para terminar uma negociação,
apresenta para um, apresenta para outro, aprova de um lado, enfim, dê autonomia para a sua equipe, para que eles consigam também funcionar bem. A gente tem que suportar a expansão da Didi. A gente está em 10 países globalmente, mas só na América Latina, no próximo período, a gente deve lançar mais uns 4, 5 países. E a área de compras é crucial, porque a gente não lança um país com uma operação 100% interna, então tem muitas áreas que a gente acaba terceirizando e contratando, então a área de compras suporta efetivamente essa expansão, e a gente tem que ajudar com isso. De novo, a musiquinha para os ouvidos de legal e compliance, né? A gente tem que sempre buscar mitigar os riscos, e aí quando eu falo em mitigar e reduzir riscos, use também as auditorias internas a seu favor. Efetivamente ser pontuado, achar falhas no seu processo, é bom. Você consegue usar isso para pedir budget, para pedir um recurso adicional, para pedir uma consultoria, coisas do tipo. Então, mostre que sim, existem falhas, que você está ciente disso, e que você sabe como resolver esses processos, você só precisa de recursos, e aí você consegue usar isso a seu favor, e criar um plano de carreira dentro da estrutura, ou seja, a gente também tem que pensar que as pessoas de compras, muitas vezes, eles querem continuar em compras, eu sou um exemplo disso, então a gente tem que pensar em como criar essa carreira dentro de compras, em transitar entre uma categoria e outra, quais são os níveis, gerar isso, de uma certa maneira, essa trilha, né? E aí, como os próximos passos, o que eu comentei, ou seja, estou falando que estou 1 ano e meio lá, velocidade, startup, as coisas acontecem muito rápido, dog years. Há 5 meses, 6 meses, toda essa mudança que a gente já vinha implementando no Brasil, isso acabou virando Latam. Então, a gente fui promovido para assumir a área inteira como América Latina. Então, um dos grandes desafios é criar essa estrutura. A gente já criou a estrutura, a gente já fez as transições e a gente já está começando a operar como América Latina. O mais legal, e acho que conecta muito com o plano de carreira e tudo mais, é dar oportunidade para todo mundo poder tocar projetos de outros países. Então, agora são estruturas divididas por categorias e que cuidam de todos os países da América Latina. Então, todo mundo tem a sua chance de lidar com outros países, com outras culturas, com outras tecnologias, com outras maneiras de se relacionar e de negociar. Então, esse é um ponto super importante. Então, já é uma expansão e uma mudança da área, né? E, por último, o que a gente fala aqui a área de compras está sendo super reconhecida aqui internamente. É o caminho natural de uma empresa do tamanho da Didi globalmente, é um IPO. E a área de compras, efetivamente, é uma das áreas que eles confiam e que eles querem, efetivamente, ter como cada vez mais, como ator principal aqui desse processo, porque quando a gente faz um IPO, começam a ter vários controles, começa a ter um critério maior sobre impactos no P&L, o que aquilo está acontecendo e tudo mais. E a área de compras é crucial para isso, principalmente com essa visão do que a gente vem trazendo de quero ser um parceiro de negócio dentro das estruturas, dentro da empresa. Isso muda um pouco da visão, né? Acho que meu tempo acabou aqui bem em tempo. Queria agradecer a oportunidade de novo. Aproveitar aqui, a gente tem uma sala agora para poder conversar, responder perguntas e respostas. Bom, queria agradecer de novo o tempo. Muito obrigado para todo mundo aí.